Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal Eu Adoro Ciência. Hoje mais uma aula sobre troca de substâncias entre a célula e o meio externo. Na aula de hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre as difusões, simples e facilitada. Eu sou a professora Renata, curte o vídeo e vem para a aula de hoje. Pessoal, antes da gente começar a falar dos dois tipos de difusão, vamos recordar um pouquinho o que é a osmose. Eu falei para vocês lá na aula de osmose, que a osmose é o processo de passagem de solvente, ou seja, passagem da água, do meio que estiver menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, resumindo, gente, a osmose, passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Agora vem para a difusão. Qual é a diferença? Primeira coisa, na difusão não tem passagem de água. O que a gente tem é passagem de soluto, daquilo que tiver dissolvido. E ele vai passar de que meio para que meio? Sempre do meio que estiver mais concentrado para o meio que estiver menos concentrado. Portanto, nas difusões, a passagem do soluto ocorre do meio hipertônico para o hipotônico, com o mesmo objetivo da osmose, manter duas soluções em equilíbrio, com mesmas concentrações. Tá, mas por que existe a simples, por que existe a facilitada? Primeira coisa, na difusão simples, a gente tem passagem de moléculas pequenininhas. E se a gente lembrar como que é a estrutura da membrana plasmática, falando da difusão em seres vivos, a gente tem aquela camada de fosfolipídios e a gente tem as proteínas ali mergulhadas nessa camada. Então, recordando aqui a membrana plasmática. Membrana plasmática. Na difusão simples, são moléculas bem pequenininhas que vão passar justamente pela camada fosfolipídica. Então, são moléculas bem pequenas que conseguem atravessar aqui facilmente. E a facilitada? Nesse caso, vai acontecer a passagem de moléculas um pouco maiores, que têm uma certa dificuldade de passar pela camada fosfolipídica, demora mais. Portanto, nesse caso, como eu falei agora, são moléculas grandes e elas vão passar justamente pela proteína. A proteína vai ter um canal de passagem específico para essas moléculas, assim ela não precisa se esforçar para passar pela camada fosfolipídica e passa com mais facilidade pela proteína. Passa pela camada proteica da membrana plasmática. Vamos ver separadamente cada uma dessas difusões agora para a gente entender como que funciona essa passagem de soluto. Bom, pessoal, peguei um exemplo muito fácil para a gente entender a difusão simples. Vamos imaginar uma célula do nosso corpo e os gases que a gente tem que a gente precisa. Por exemplo, nós precisamos do oxigênio para produzir energia e durante esse processo a gente libera gás carbônico. E o gás carbônico não pode ficar muito tempo no nosso organismo, ele é tóxico. Então vamos analisar esse esquema aqui. Se a gente pode ver, uma célula, vamos pensar na quantidade de moléculas que eu desenhei para ficar fácil de entender. Eu tenho aqui a membrana plasmática, certo? Membrana plasmática, se eu der um zoom aqui nessa membrana, eu vejo aquela estrutura da camada, né, bicamada fosfolipídica e proteínas, certo? Membrana plasmática. E aí eu tenho uma baixa concentração de oxigênio no interior da célula e muito oxigênio fora da célula. Então aqui eu tenho o meio externo, aqui o meio interno da célula. E esse oxigênio precisa entrar. É uma molécula pequena? É uma molécula pequena, só tem 2 átomos aqui. Então ele vai passar pela camada fosfolipídica e vai entrar na minha célula. Por quê? Aqui a concentração é baixa e fora a concentração é alta. Como está falando aqui, ó, soluto do meio
hipertônico, ou seja, muito concentrado, para o meio hipotônico, pouco concentrado. Ao mesmo tempo, a gente tem uma concentração muito alta de CO2 dentro da célula e fora a concentração é pequena. É uma molécula pequena também, o CO2? É uma molécula pequena, eu tenho somente 3 átomos. Tenho muito aqui dentro e pouco aqui fora. O que vai acontecer? Esse gás carbônico vai sair da minha célula. Qual é o objetivo? Manter isso em equilíbrio. Dúvidas? Deixe aqui nos comentários. E agora vamos ver a difusão facilitada. Agora, gente, vamos falar da difusão facilitada, né? O próprio nome diz, vai ser mais fácil. A membrana vai fazer com que esse soluto atravesse a célula de uma forma mais fácil, já que ela é uma molécula grande. Então aqui eu coloquei de exemplo a glicose, que está desenhada nesse formato em roxo. Aqui eu coloquei para conhecimento a fórmula molecular da glicose, C6H12O6. Ou seja, é uma molécula extremamente grande, ela tem 24 átomos. Então é bem diferente de um oxigênio, que só tem 2 átomos para atravessar a membrana. Então, na difusão facilitada, a passagem vai acontecer pelas proteínas da membrana plasmática. Então, pensando aqui, o meio externo e aqui o meio interno da célula. De acordo com as quantidades, eu tenho muito mais glicose do lado de fora. Então, aqui o meu meio é hipertônico e aqui é o meio hipotônico. Qual vai ser a direção da passagem desse soluto? Do meio hipertônico para o meio hipotônico. A passagem não muda, né? A definição da difusão facilitada é a mesma da simples, o que muda é o tamanho da molécula. Então essa molécula zona de glicose tem que atravessar. A proteína vai se abrir, a glicose se encaixa aqui, ó, porque ela facilita, e ela atravessa entrando na célula. Para quê? Para que haja equilíbrio entre as concentrações nos dois meios, externo e interno. Então, só para recordar, difusão simples é a passagem do soluto do mais concentrado para o menos concentrado, moléculas pequenininhas que se atravessam pela camada fosfolipídica. Na difusão facilitada, são moléculas grandes que vão ter uma passagem facilitada através das proteínas da membrana plasmática. Lembrando sempre que é do meio mais concentrado para o menos concentrado. E a osmose, o processo é o inverso. Passa a água do meio menos concentrado para o mais concentrado. Para eu saber se realmente vocês entenderam, fica ligado aí que vem um desafio da corujinha. Muito fácil esse desafio, gente. Então a corujinha perguntou ali, qual a diferença entre a difusão simples e a difusão facilitada? Bom, a difusão simples ocorre passagem de moléculas pequenas pela camada fosfolipídica da membrana plasmática. Muito bem. Agora, a difusão facilitada, ela ocorre passagem de moléculas grandes pelas proteínas da membrana. E, gente, só para reforçar, essa proteína é uma proteína específica e recebe o nome de permease. Está aqui embaixo para você conferir. Então, difusão facilitada é a passagem de moléculas grandes, como a glicose, que a gente usou de exemplo na aula de hoje, aminoácidos também são moléculas grandes. Então, por proteínas específicas. Essas proteínas denominadas de permeases da membrana. Molezinha, né? Achei muito fácil. Então vem aí, ó, o segundo desafio da aula de hoje. E esse segundo desafio, gente? Bom, esse segundo desafio tinha que fazer a gente recordar a aula passada de osmose. A pergunta é, qual a diferença entre a osmose e a difusão?
seja ela difusão simples ou facilitada. Então vamos lá, primeira coisa, primeira diferença. Na osmose ocorre passagem de solvente. E o solvente mais conhecido é a água. Já nas difusões, sejam elas simples ou facilitada, passa o soluto. Na osmose, vai passar a água do meio hipotônico para o hipertônico. Lembrando que hipo é pouco concentrado e hiper é muito concentrado. Então a água vai passar de onde tem pouco soluto para onde tem muito soluto para diluir e as concentrações ficarem iguais. E na difusão, processo inverso, vai acontecer a passagem do soluto do meio muito concentrado para o pouco concentrado. Molezinha, né, gente? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido esse conceito. Ele é muito importante, bastante cobrado em concursos vestibulares e também no Enem. Beijos para vocês, bons estudos. Não esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito, ativar o sininho. Beijão e até a próxima aula.